Bom dia, paz do Senhor. Vou ficar um pouquinho aqui louvando a Deus enquanto você chama alguém para participar. Jesus, Ele não quer te ver prostrado. Aleluias. Aleluias. É por Ele que a gente não desiste. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele. É só por causa dele. Aleluias. Por causa de Jesus. É verdade. Aleluias. É por causa de Jesus. Aleluias. Jesus não quer me ver prostrado. Aleluias, bom dia, bom dia, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Pega esse aviãozinho aí, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir para abençoar nesta manhã com uma palavra do Senhor. Foi por causa dele que eu ainda não desisti. É verdade. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda... É por causa dele, Jesus. Por causa de Jesus. Aleluias. Aleluias. Quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Aleluias. Obrigada, Jesus. Por que você sobreviveu nessa batalha? Aleluias. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele, é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. É verdade. Foi por causa dele, aleluia, que eu não parei nem desisti. Oh, Espírito Santo de Deus. É por causa dele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por causa de Jesus, ele sempre me conduz. E é por causa dele. É verdade. Aleluias. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Aleluias. Eu vou deixar essa live aqui salva. E quem assistir e o Senhor tocar no seu coração, compartilhe com alguém nesta manhã, nesse dia, amanhã, não sei. Que ele possa ser abençoado e alcançado por esta palavra, que o Senhor ministrou no meu coração. Coloquei um filtro, gente, aqui, ó. Com bolsinha de
orei bastante. A presença do Senhor, ela é real. Ele é real, Ele vive, Ele reina nas nossas vidas, Ele reina para todo sempre. O controle está na mão dEle, tudo é dEle. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele que nos formou, Ele que nos criou. Então, tem que ser por causa dEle, tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle, é pelo nome dEle. Então, que nesta manhã você seja grato, que você consiga olhar para os céus e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. É por causa dele que nós levantamos, é por causa dele que nós andamos, é por causa dele que nós vivemos. Então tribute ao Senhor neste dia toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Retribua a Ele em adoração neste dia, em ato de humilhação, de oração do seu dia, reconhecendo que Ele é soberano nas nossas vidas, na sua vida, porque é por Ele, tudo é por Ele. Nesta manhã nós vamos fazer uma oração e depois eu vou compartilhar algo que tem ardido no meu coração desde ontem na minha igreja. A palavra que o Senhor ministrou lá aos nossos corações. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua agindo em favor dos seus. Ele não desampara os seus. E nesta manhã eu estava orando e o Senhor, Ele continuava ministrando essa palavra no meu coração, porque tem a ver comigo, com a minha história. E o Espírito Santo de Deus me incomodava em compartilhar com vocês nesta manhã a importância, né, da presença dEle, de estar com Ele nas nossas vidas, né? Então nós vamos orar e vou entrar na palavra do Senhor e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, meditar um pouquinho, né, sobre a palavra de Deus. Então nesta manhã eu vou deixar salvo, como eu já falei, no meu feed esta palavra e você compartilha com o máximo de pessoas que você queira abençoar neste dia, tá bom? Então nós vamos orar e aí eu vou entrar na palavra. Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós nos encontramos nesta manhã na Tua presença, Senhor, primeiramente para reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Para dizer, ó Pai, e confessar com a nossa boca que sem a Tua presença, Deus, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós não conseguimos ir adiante. Então nós viemos nesta manhã pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós muitas das vezes pensamos ou falamos que não agrada o Teu coração. Perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós erramos, porque muitas das vezes, mesmo tentando acertar, nós falhamos. Deus maravilhoso, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós vamos Te pedir esse perdão, ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Porque nós somos pequenininhos, nós não sabemos fazer a Tua vontade como o Senhor merece. Mas também estamos aqui com o coração grato, Senhor, ó Pai querido, pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia, pela Tua providência, que mesmo em meio às provações o Senhor tem sido conosco, mesmo em meio aos processos difíceis, o Senhor tem sido misericordioso na nossa vida. Tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia, tem sido nosso
Guia o nosso guarda fiel, que tem nos guardado, nos livrado de todo mal e de todo perigo. Te rendemos graça nesta manhã pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque por amor a nós o Senhor o entregou no madeiro de cruz. Senhor, ó Pai querido, nós te agradecemos porque através desse ato, através da crucificação do teu Filho Jesus Cristo, hoje nós podemos falar contigo. O véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso para falar contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por este privilégio. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, consolador da nossa alma, Senhor. Que tem sido nosso ajudador nos dias difíceis. Deus maravilhoso, fala conosco nesta manhã, Senhor. Que esta live, que esta palavra, Senhor, na vida de quem, Senhor, alcançar, ó Deus querido, o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer, ó Pai, aquilo que eu não posso fazer, mas que a tua palavra tem poder de fazer, porque a tua palavra, ela transforma, a tua palavra liberta, Senhor amado, aqueles que estão escravizados pelo pecado. A tua palavra, Senhor, ela gera. A tua palavra, ela cria caminho novo, Senhor. E é a respeito da tua palavra, Senhor, nesta manhã, que eu te peço, ó Deus querido, faz, ó Pai. Faz, age, Senhor, aonde este vídeo, Senhor, onde essa palavra alcançar, age, Deus. E o teu nome será glorificado através da vida dessas pessoas que serão abençoadas, ó Pai querido, através dela, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos e por tudo, em nome de Jesus. Amém? Nesta manhã, seja grato ao Senhor por tudo que Ele é na nossa vida. Eu vou ler a palavra de Deus no livro de Samuel. Se você tiver uma Bíblia, medite sobre a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia física, você pegue uma Bíblia, baixe uma Bíblia aí online e medite nessa palavra depois. E peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Então, o livro de 2 Samuel, o seu capítulo 11. No seu capítulo 11. Vamos lá. O título dessa palavra, na minha Bíblia está escrito assim, ó, Davi comete adultério. E a palavra de Deus diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados que estavam indo à guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fiquei aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta.
Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o hitita. Amém? E depois eu li até o 17, e aí eu vou ler no 12, onde Deus levanta um profeta para falar com Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso mereça morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O 7. Natã dizendo para Davi: você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor Deus: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Bem, eu quis ler esse contexto para vocês entenderem, né? O que Deus quer falar nesta manhã. Aqui o rei Davi, ele não vai à batalha, né? Os soldados dele estavam à frente de uma guerra. E Davi não vai à batalha. Ele fica em Jerusalém, ele fica no palácio. E o erro de Davi começou aí. Ele estava onde não era para ele estar. E ao olhar, ele viu Betseba ali se banhando e desejou ter Betseba. E ali, como vocês viram, a gente leu aqui no texto, ele se deita com Betseba, peca. E o agravante de Davi é que ele tenta encobrir o erro dele. Davi, ele tenta de todo jeito, né? Ele pede para que Urias venha até ele. Ele tenta manipular ali para Urias deitar-se com Betseba, porque ele recebe notícia que Betseba está grávida. E ele tenta fazer com que Urias deite-se com ela, né? Para lubridiar talvez aquela gravidez. Mas não dá certo, porque Urias é fiel ao seu rei. E ele se nega a ir para casa, sabendo que os seus companheiros, né? O seu chefe da batalha estava na guerra e ele ali. Então, Urias não vai. Davi, mais uma vez, tenta lubridiar, embriagando Urias. Urias adormece, não vai para sua casa. E Davi, na última tentativa de esconder o seu erro, faz uma carta e envia com a sentença de morte de Urias. E
Davi se esquece que por mais que ele tente, né, encobrir o seu erro, o seu pecado, ele se esquece que de Deus ninguém se esconde. Nós podemos errar, nós podemos pecar, nós podemos achar que ninguém está vendo o que nós estamos fazendo, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo que estão sobre a nossa vida, e nós não conseguimos nos esconder do olhar de Deus. Então Davi ali, ele faz um erro em cima de outro erro, um pecado em cima de outro pecado, até que tem sobre ele um adultério e uma morte de um inocente, na tentativa de esconder o seu erro. E, para surpresa de Davi, Deus levanta Natã, o profeta, e manda ir falar com Davi, porque Deus revelou ao profeta o erro de Davi. Então Natã vem com essa parábola, né, da ovelha, para mostrar, né, para falar com Davi, e da boca do próprio Davi sai a sentença dele, né? Então aqui no 5 diz, do 12 do 5, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E ali Deus toma Natã para falar com Davi que este homem era ele, que Deus tinha visto o pecado dele. E Davi, quando ele cai em si, né? Quando o homem de Deus fala com ele, Davi cai em si e ele confessa, né? Aqui no 13 diz que então Davi disse a Natã, né? Davi que se confessa diante de Natã: pequei contra o Senhor. E o que me chama a atenção, eu quero parar aqui e chamar a sua atenção para isso, que Davi, ele peca, né? Todo mundo conhece a história de Davi, como Davi que derrotou o gigante Golias. Davi, né, pastor de ovelhas, que foi ungido a rei de Israel no lugar de Saul. E poucas das vezes a gente ouve, né, pregar sobre o pecado de Davi. Davi era como eu e você, sujeito a erros. E você pode estar se perguntando aí: nossa, mas Davi pecou, e mesmo assim Davi era o homem segundo o coração de Deus? Mas o que eu quero chamar a atenção para você nesta manhã é que mesmo Davi pecando, no momento que Deus se apresenta a gente, Davi, através do profeta Natã, Davi, ele reconhece que ele pecou contra o Senhor. Ele entende a gravidade do que ele fez. E Davi recebe uma sentença da parte do Senhor. E quando Davi reconhece que pecou contra o Senhor fala: tu não morrerás, mas a espada não sairá da tua casa, né? Sobre a tua casa, porque nós precisamos entender que por mais que nós alcancemos perdão da parte do Senhor, todo ato que nós temos diante de Deus há consequências. O Senhor sim nos perdoa, nos regenera. Quem confessa o seu pecado, se humilha diante de Deus, alcança misericórdia, assim como Davi alcançou. Mas há consequência do pecado de Davi. Aqui a palavra de Deus diz que, se você continuar lendo na sua casa, que quando esta criança nasce, ela morre. Ela morre. E eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, Salmo 51, diz, né, relata sobre como Davi se humilhou diante de Deus, o que Davi, como ele orou para alcançar a misericórdia de Deus. No Salmo 51 diz que esse salmo foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Betseba. E o Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo,
e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradas dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aqui Davi está se humilhando diante de Deus, reconhecendo o seu erro, o seu pecado. E Davi imediatamente ele vai aos pés do Senhor pedir, interceder ali, clamar a misericórdia de Deus, para que Deus perdoasse ele das suas transgressões, do seu pecado. E ele pediu: Senhor, não me expulse, não retire de mim a tua presença. Porque Davi sabia o valor da presença do Espírito Santo de Deus. Então, nesta manhã, o Senhor, ele quer falar para mim e para você. Não importa o seu pecado. Não importa a condição que você esteja no dia de hoje. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você transgrediu a palavra, você é conhecedor da palavra de Deus. O que importa é que hoje você tome uma decisão na sua vida de se humilhar, assim como Davi fez aqui no Salmo 51. Ele reconheceu que ele era necessitado da presença do Espírito Santo de Deus. Se humilhe, reconheça o seu pecado diante de Deus. Se humilhe e você alcançará a misericórdia de Deus. Porque eu um dia também me desviei. Assim como Davi, um dia eu olhei para onde não era para eu olhar. Assim como Davi, um dia eu olhei pela janela e cobicei algo que não era para mim. Pequei contra o Senhor. E não foi um processo fácil. Foram 2 anos e 6 meses afastado dos caminhos do Senhor. No erro, no pecado, no lamaçal do pecado. E pela misericórdia de Deus, através do meu aquebrantamento, assim como diz aqui no Salmo 51. Porque o Senhor, ele aqui, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e Deus não desprezará. Então, através do meu arrependimento de alma, do meu aquebrantamento e do reconhecimento de que eu não sou nada e de que eu sou dependente da presença de Deus e que eu preciso dessa presença para me manter de pé, para que eu um dia possa ver o Senhor, a face de Deus como ela é. Eu necessito andar com a presença de Deus, eu necessito andar dentro da palavra de Deus, eu sou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele eu não sou nada.
Através da minha confissão do meu pecado, através do meu arrependimento, do meu quebrantamento, eu alcancei misericórdia. Então, o que o Senhor está querendo dizer nesta manhã aqui, mesmo que você tenha pecado contra o céu, mesmo que você tenha pecado contra o Senhor, mesmo que você esteja no lamaçal do pecado, no embaraço, hoje Deus te convida a se dobrar, a se aquebrantar diante de Deus, a se humilhar e reconhecer e implorar diante de Deus que Ele não aparte a presença dEle da sua vida. Porque a verdade, meus queridos, é que um dia o Senhor, Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós não vamos escapar da ira de Deus, aqueles que estão fora da presença e da palavra de Deus. Nós necessitamos do Espírito Santo, porque através dele nós vamos ter força para negar o pecado. Através do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, se enchendo das coisas que é de Deus, nós vamos conseguir dizer não ao pecado. Não há outro caminho, meu querido, meu amado. Davi foi um homem ungido por Deus, era um homem segundo o coração de Deus e ele pecou contra o Senhor. Mas o que fez diferença entre Davi e Saul é que Davi se humilhou, Davi se quebrantou, Davi foi à presença de Deus e reconheceu o seu pecado. Davi, ele foi na presença de Deus e ele confessou ao Senhor que sem a presença dele não tem como viver. Então, querido, não importa como esteja a sua vida, nesse processo que eu passei, que eu pequei, que eu olhei pela janela, que eu cobicei o que eu não era para cobiçar, eu pequei contra o céu, eu caí em adultério, a minha família foi desfeita, eu me divorciei do meu esposo, a separação entrou dentro do meu lar, e o perigo de nós endurecermos o nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos fala, né, que nós temos que perdoar, que nós temos que estar na presença dele. No momento que eu endureci o meu coração para Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não vigiei, eu caí. E a espada do juízo, ela veio sobre a minha casa, sim. Mas, graças a Deus, o Senhor, ele me deu a oportunidade, o tempo, para que eu me quebrantasse, para que eu me humilhasse na presença dele, que eu tomasse uma decisão na minha vida. Deus não me obrigou a voltar para os caminhos do Senhor. Deus não me obrigou, Deus me deu uma sentença. Deus falou que era a última oportunidade que ele estava me dando para que eu reconhecesse o meu pecado, para que eu voltasse aos caminhos do Senhor, negasse a mim mesma, a minha carne, os desejos da minha carne, e eu voltasse e fizesse o que era certo diante de Deus. Não foi fácil. O processo não é fácil, porque o mundo, o diabo, ele apresenta pra gente um mundo, um quadro lindo, perfeito, porque o pecado, ele é gostoso, o pecado, ele agrada a nossa carne, mas o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado nos condena à morte eterna. Querido, não pense que a nossa vida, ela acaba quando a nossa carne, ela tomba, quando nós descemos a sepultura. Não, ali que começa a nossa vida. Seja ela eternamente com o Senhor ou eternamente condenada, queimando no Hades. Querido, isso é real, isso é sério. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar. Então, querido, ainda volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte para os braços do Senhor enquanto há ainda fôlego de vida. Porque nós não sabemos, nós não temos garantido que será daqui 5 minutos na nossa vida. Nós não sabemos se nós vamos sair para trabalhar e se nós vamos voltar para nossa casa. Não é apelo emocional, é uma realidade. É uma realidade, nós não sabemos se nós vamos pegar o nosso carro e nós vamos conseguir voltar para os nossos. E da maneira que nós partirmos, é a maneira que nós decidimos viver a eternidade. Porque nós vamos viver a eternidade de qualquer maneira. Seja salvo ou seja condenado. E a volta de Jesus, ela é real.
Lá no passado, no tempo dos discípulos, onde Jesus, quando ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio para os seus, ele veio para o povo de Israel, ele veio, mas esses para quem ele veio, eles rejeitaram o Senhor, eles não creram que era Jesus o Filho de Deus. Então o Senhor, pela graça e misericórdia, ele vem para todos. Jesus não veio para um povo seleto, Jesus veio para todos. Jesus, enquanto viveu na terra, ele curou enfermos, ele curou leprosos, cegos, paralíticos, salvou prostitutas, salvou endemoniados, pessoas que estavam acorrentadas por demônios, por legião de demônios. Jesus salvou porque na palavra dele há poder, no nome dele há poder. Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva, Jesus ainda transforma, querido. Então, se você não tem força de sair desse embaraço que Satanás te amarrou, te aprisionou, hoje, pelo poder desta palavra, eu creio que Jesus ele vai alcançar a tua vida se no seu coração você reconhecer que é dependente da presença, tão somente da presença dele. Se arrependa dos seus pecados. Mude a rota da sua vida. Fala, Deus, eu não consigo sozinha. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo de Deus. Fala para que ele venha com uma plana colocar tudo no lugar na sua vida, na sua casa. Porque Jesus, ele fez na minha vida e ele vai fazer na tua. Ele ainda não mudou, ele é o mesmo. Ele é ontem, hoje será eternamente Deus. Ele criou os céus e a terra, tudo está sobre o domínio dele, os governos, os reis, tudo está sobre o domínio de Deus. Não se engane, querido, pelas falácias de Satanás, não se engane por aquilo que Satanás tem apresentado na sua vida, que você não tem mais jeito, que você não tem mais solução. Ei, hoje Jesus vem te anunciar vida nova, transformação de vida, porque a palavra de Deus, ela gera transformação. A palavra de Deus, ela gera novidade de vida. Não sou eu não tenho poder de fazer nada. Mas eu experimentei desse perdão. Eu experimentei desse perdão por 2 vezes, porque eu não nasci em lar cristão e a salvação me alcançou quando eu ainda era jovem, uma adolescente, sem rumo, sem direção. O Senhor, ele se apresentou para mim. Depois de 10 anos na presença de Deus, eu olhei assim como Davi, olhei para onde não era para olhar. Pequei contra o céu, pequei contra a minha casa. Foram 2 anos e 6 meses afastada do Senhor, agradando a minha carne. Mas o Senhor aprove Deus de dar um basta, de falar, ei Raquel, é até aqui. Hoje eu quero uma decisão tua. O que você quer? Você me quer na tua vida ou você quer o mundo? E pela graça e misericórdia do Senhor, eu falei, Senhor, eu não consigo sozinha, mas eu preciso da tua presença. E ali começou um processo de libertação na minha vida, de restauração na minha casa. O Senhor, ele não tirou da minha vida aquilo que eu peguei com a minha mão. Eu tive que tirar com a minha mão, doeu. Não foi fácil. Mas depois de 3 anos, foram 2 anos e 6 meses esse processo. Depois de 6 meses, ali já na presença do Senhor, dentro da casa de Deus, reconciliada com o Senhor, longe do pecado, o Senhor, ele restaurou a minha família. Deus restaurou meu casamento. Eu casei de novo, porque eu era divorciado no litigioso. Eu casei novamente. E para a honra e glória do Senhor, estamos aí já há 5 anos, né? Que o Senhor fez essa obra na minha vida, me restaurou, me colocou de pé, Ele restaurou a minha casa, Ele restaurou a minha família, Ele restaurou o meu ministério. Ei, querido, esse mesmo Deus te convida hoje. Deixa Ele entrar na tua vida, na tua casa e colocar em ordem aquilo que está bagunçado, aquilo que Satanás entrou por uma brecha e bagunçou. Pela graça e misericórdia do Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor. Os meus filhos estão nos caminhos do Senhor, mas por pouco, irmãos. Muito pouco. O Senhor, ele não... o inimigo, né? Não levou, não fez uma desgraça completa na minha casa. A minha filha, através dela, eu sem força de ir para a igreja, Deus deu para ela força. Né? Através de uma cunhada minha que estava na igreja.
começou a levar a Brenda para a igreja novamente, e ali ela pediu ao Senhor que o Senhor entrasse com uma providência através da posição da minha filha, de uma decisão de uma jovem, de uma adolescente de apenas 15 anos de idade. O Senhor ali ouviu o seu clamor de socorro e entrou na minha vida, na minha casa, e colocou tudo no seu lugar. Então, você que é adolescente, você que é criança, não pense que o Senhor ele não ouve a sua oração. Se você tem intercedido pela sua casa, pelos seus pais, pela sua família, o Senhor te ouve. E o céu se agradou daquele pedido daquela jovem, daquela adolescente. E a minha filha ali na presença do Senhor, num congresso que estava tendo na igreja dela ali, o Senhor ele teve um encontro comigo, que ela me chamou para ir, eu fui. O Senhor forte me falou ali, o Senhor me renovou. Ali o Senhor, ele falou comigo, e aonde o Deus me sentenciou para tomar uma decisão. E aprove Deus naquele dia eu tomar uma decisão, a melhor decisão da minha vida. De me reconciliar com Deus e de mudar a direção da minha vida. Convidando o Espírito Santo naquele dia para sair comigo daquele lugar e para minha casa. E ele fez tudo novo. Ele fez tudo novo. Porque há uma palavra sobre a nossa vida e o Senhor, ele não veio. Jesus não veio na terra, coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus, ele não veio na terra para fazer exceção de pessoas. Jesus não veio na terra para dizer que esse ou aquele tem direito à salvação. Ei, Jesus veio para todos. A salvação é para todos, mas nós precisamos se posicionar diante de Deus. Deus, ele não tem prazer que nós percamos. Deus não tem prazer naquele que morre no pecado. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Mas nós temos que se posicionar, nós temos que tomar uma decisão, porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. O Espírito Santo de Deus, ele não nos obriga a fazer nada. É por livre, espontânea vontade. E ele vai batendo no nosso coração, e ele fala através da palavra, ele fala através de um louvor, é através de um vídeo, um Reels no Instagram, é um Reels no TikTok, enfim, o Senhor ele vai batendo no nosso coração, mas o Senhor, ele diz para que nós não desprezemos a sua palavra, porque o que nos condena, isso daqui, queridos, isso aqui nos julga todos os dias. A palavra de Deus, ela nos julga todos os dias. Ela é uma espada afiada de 2 gumes. E ela não poupa ninguém. Porque ele deu o filho dele no madeiro daquela cruz por mim e por você. Então não retenha aquilo que você tem que fazer. Faça. O que for preciso você fazer, faça. E o resto o Senhor fará. É Ele que toma o coração do homem. É Ele. Então toma hoje uma decisão na sua vida de voltar aos caminhos do Senhor, ou se você nunca serviu a Deus, de entregar a sua vida ao Senhor, para viver da maneira que Ele quer, dizendo não ao pecado, dizendo não à prostituição, à fornicação. Ei, jovem, vale a pena você se guardar para o Senhor. Vale a pena você ter, uma vida santificada diante de Deus, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir a palavra dele na sua vida. Aqui, a espada do juízo não saiu da casa de Davi, porque aquela criança que era fruto daquele erro, daquele pecado, aquela criança nasceu morta. Jesus, Deus, ali poupou a vida de Davi. Mas o profeta foi bem claro quando disse que a espada do Senhor, ele não sairia sobre a casa dele, e aquela criança nasceu morta. Porque tudo que começa errado, termina errado. Então não se iluda, não se iluda. Retroceda se for preciso. Volte, dê um passo para trás e volte para os caminhos do Senhor. Então, e depois que essa criança morreu, começou ali um novo projeto de Deus na família de Davi. Ele toma Betseba como sua esposa. Ele se deita novamente com ela e ela engravida. E nasce ali Salomão. Todos conhecem a história de Salomão. E ali a palavra de Deus diz que Deus amou. Deus amou. E ontem na minha igreja o Senhor ministrava que era pra gente deixar morrer os nossos projetos. E deixar nascer na nossa vida os projetos que são da parte de Deus. Muitas das vezes esses projetos que são da parte de Deus não são fáceis.
porque é mais fácil a gente querer agradar a nossa carne. Mas uma coisa é certa, quando nós deixamos morrer os nossos projetos e nascer os projetos de Deus na nossa vida, Deus, Ele garante que nós vamos chegar até o fim e a vitória é certa. A vitória é certa. E a maior vitória que nós temos é a salvação da nossa alma. Então, querido, que você deixe essa palavra no dia de hoje entrar no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Faça uma autoanálise da sua vida, como você anda diante de Deus, como você tem vivido diante de Deus, porque dos olhos de Deus ninguém escapa. Você pode achar que não, mas aquilo que está em oculto na sua vida, que você acha que só você faz, só você vê, aquilo que você assiste no seu celular, aquilo que você faz às escondidas, Deus tem visto. Mas hoje Ele veio para te anunciar que ainda há tempo de você se humilhar, assim como Davi se humilhou diante de Deus e pediu que Deus não se afastasse, não tirasse dele a sua presença. E ali Davi alcançou a misericórdia de Deus. Faça oração, assim como Davi fez no Salmo 51, medite nessa palavra na sua casa, dobre o seu joelho, leia ela do fundo da sua alma, e Deus, Ele visitará o seu coração e Ele vai ver se você verdadeiramente está arrependido dos seus erros, dos seus pecados. E Deus tem o poder de escrever uma nova história. Então, nesta manhã, o Senhor, Ele tem me incomodado para que eu venha testificar o que Ele tem feito na minha vida. Eu não estou falando aqui de algo que eu não vivi, eu estou falando de algo que eu vivi e que eu ainda vivo, porque a decisão, a escolha de ser salvo são todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar da nossa cama declarando que nós e nossa vida pertence ao Senhor. Todos os dias, amado, todos os dias o inimigo ele vem com um prato lindo na nossa vida. E o inimigo, não se engane em você, viu? Ele não vem de chifre nem de rabo e garfo como o povo pinta, não. O inimigo ele vem com pratos bonitos, com coisas que agradam os nossos olhos, com coisas que vêm de encontro com aquilo que nós necessitamos. Se é uma carência emocional, seja uma providência material, nós temos que ter a luz e o discernimento do Espírito Santo para entender se aquilo provém de Deus ou não. Ah, mas Raquel, como que eu vou saber se vem de Deus ou não? Conhecendo a palavra. Se você conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ela é a bússola para a sua vida e a lâmpada para os seus pés. Salmo 119 diz: luz para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Então é conhecendo, meditando e orando a palavra de Deus que você vai entender. E o Espírito Santo de Deus, ela vai te dar o discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, querido, cuidado. Cuidado. Porque os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos. Mas aqueles que estão na palavra de Deus e na presença de Deus não estão enganados e nem desapercebidos. Tudo o que tem acontecido na face da terra são sinais da volta de Jesus. Jesus falou que nesses dias nós veríamos grandes sinais. No Sermão da Montanha, Mateus 26. Ali o Senhor ele relata os sinais dos finais dos tempos. Então não é falácia de homem, é palavra de Deus. Há mais de 2000 anos, essa palavra foi revelada através, do Filho de Deus, quando ele veio na terra e viveu o seu ministério de 3 anos, pregando o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça. Ele veio e nos alertou dos fins dos tempos, julgamento sobre as nações. Ele nos orientou como nós teríamos que viver, como nós agradaríamos o Senhor, como que nós seríamos salvos. Está tudo revelado na palavra. Então, que a igreja de Jesus naquele dia, não vamos poder dizer: Senhor, mas eu não sabia. Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, ninguém me alertou. Não, querido. A palavra de Deus, ela nos julga todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil.
Mas quando você tomar esta decisão na sua vida, você vai ver que o Espírito Santo de Deus ele vai começar a trabalhar e agir naquilo que você não consegue. E vai te dar vitória. Tá bom, querido? Então, nesta manhã, eu agradeço a Deus pela sua vida. E mais uma vez, eu peço que você compartilhe essa palavra com quem Deus colocou no seu coração. Deus trouxe no seu coração o nome de alguém. Compartilhe. Seja instrumento de Deus nessa manhã. Permita ser um instrumento de Deus nesta manhã. E creia, querido, que isso daqui é o amor de Deus revelado para mim e para você. E é por causa dele, assim como nós louvamos no começo dessa live, é por causa dele que nós vivemos, nós andamos, nós respiramos. É para ele, é tudo dele, não é para nós não temos merecimento de nada, nós não somos nada. Porque Paulo já dizia lá em Romanos 8 que o bem que nós queremos fazer, esse nós não fazemos e o mal que nós não queremos, nós acabamos cometendo. Então, vamos lutar contra a nossa carne. Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, que é só por ela que nós vamos vencer. É só por ela, é só através dela que nós vamos vencer o dia mal. Estamos em tempos difíceis, querido, mas em meio à dificuldade, o Senhor, Ele trabalha, Ele ainda é provedor do teu povo. Não confie em homens, não se apegue a governos. Não se apeguem, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Ela diz que o coração do homem é enganoso. Estamos em tempos, né, de eleição no nosso país. Nós não sabemos o que vai ser, mas ei, a palavra de Deus que diz, uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, independente de governo, independente de quem vai estar no governo do nosso país, independente de quem esteja à frente de outras nações, independente de que homens estejam maquinando em recâmaras secretas, em lugares ocultos. Ei, Deus tem visto todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor. Então, mesmo que o mundo diga que estamos em crise, nós estamos em Cristo, né? Quantos já não ouviram isso? Porque é uma verdade. Não importa que tenha desemprego. Se Deus ele quiser te abrir uma porta de emprego, Ele vai abrir. Porque Deus abre porta onde não tem porta. Não importa o diagnóstico do homem que já sentenciou você. Ah, não tem mais jeito. A medicina não tem mais jeito. É sepultura, é sentença de morte. Já foi desenganado pela medicina. Ei, se Deus quiser entrar com fôlego de vida, com cura, Ele entra. Ele muda a história. Ele pega aquele que é desprezado, ele pega aquele que está no lamaçal do pecado, na prostituição, afundado nas drogas, ele limpa, ele faz vaso de honra na presença dele, coloca na casa dele, ele levanta para ser boca dele na terra. Então, querido, só se posiciona. Nesta manhã, toma uma decisão de se posicionar diante de Deus, não importa a sua idade. Deus não está preocupado com idade, se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, se você já se acha velho, avançado em idade. Não importa. Porque o que importa é o que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, pode fazer. É isso que importa. Deus não está preocupado com a sua idade. Deus, Ele te usa onde Ele quiser, da maneira que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Porque é sobre Ele, é sobre o nome dEle, é sobre a palavra dEle. Então não tenha medo nesta manhã, não importa. Não olha para a situação da sua casa, não olha para a dificuldade, olha para o Senhor. Olha para Jesus. Porque é Ele, se alguém vai colocar alguma coisa no lugar da sua vida, é Ele, não é você. Mas você tem que se humilhar. Você tem que se submeter à palavra e à autoridade da palavra de Deus, que diz que nós não podemos pecar contra o céu. Nós temos que ter uma vida santa, uma vida santificada. Santificada significa uma vida separada das coisas do mundo. Ou seja, se santifique, se consagre, se separe, se humilhe, se arrependa daquilo que você tem feito, do seu pecado, e você alcançará misericórdia. Amém? Eu agradeço a oportunidade, aqueles que estiveram aqui nesta manhã.
Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. E essa palavra vai ficar salva no meu feed. E se você sentir no seu coração de compartilhar com alguém, seja instrumento de Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos foi dada neste dia, Senhor, de nos arrepender dos nossos pecados, de nos afastar daquilo que não te agrada, daquilo que não te louva, daquilo que não engrandece o teu nome, Pai. Senhor, eu não sei aonde esta palavra vai alcançar, quais foram as vidas, quais são os problemas, quais são as dificuldades, Pai, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo aquilo que eles não conseguem fazer. Que eles tenham força de se aquebrantar, de se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e que o Senhor venha alcançá-los. Que a tua misericórdia possa alcançar a cada vida, assim como o Senhor alcançou a minha vida, a minha casa, a minha família. Senhor, alcança deles também. Tira eles do embaraço do pecado, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Porque a tua palavra, ela tem poder de libertar, a tua palavra tem poder de fazer nova todas as coisas. Então abençoa cada um deles, Pai, nesta manhã, que o teu Espírito Santo de Deus trabalhe na vida de cada um, Senhor, porque eu não sou nada, eu não posso nada, mas tu podes, Senhor. Tu podes, Pai, tu tem o poder de levantar aquele que está caído, tu tem poder de salvar aquele que está perdido, Pai. Então faz, Pai, segundo a tua vontade nesta manhã. É sobre a tua palavra, Deus, que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo, Deus, e fica conosco nesses dias, nas coisas que nós temos que resolver, nos nossos afazeres, fica conosco, Pai. Eu te peço, Deus querido, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Medite na palavra do Senhor, vale a pena. Tenha certeza que vale a pena entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Deus te abençoe e a paz.